imagem comumente veiculada do sertão nordestino foi associada a condições naturais de semiaridez. O sol escaldante, os longos períodos de estiagem, os solos rasos e pedregosos, os leitos secos dos rios. A paisagem dominada pela caatinga, com suas coroas de frade, mandacarus e macambiras. É certo que as condições naturais interferem na ocupação dos solos, muitas vezes impondo restrições à população. Mas não podemos esquecer dos sertanejos e sertanejas, fortes e lutadores, sujeitos de sua história, donos de sua terra e força de trabalho, ricos em saberes. Aí teve mesmo uma época que a minha mãe e a mãe dela, os pais pegavam água ali em Jotobá, perto da grande, ficava muito distante de barril, né? Sabe o que é barril? Botava no jegue, nas latas, botava nas grades, botava aquelas latas, colocava e trazia pra gente sobreviver. Para beber, para tomar banho, para tudo. Cavava cacimba, ia buscar água para beber no Jatobá. Quando o caldeirão tinha água, o cara bebia até secar. E aquele teu caldeirão grande que era reservado mesmo só para beber. E ninguém pegava água para nada. Lavava roupa de jeito nenhum, né? Nem, só pegava água mesmo para beber. Aí as águas só tinham quando a água passava no riacho, onde chovia, né? No ano que não chovia, não corria água nenhuma. A gente cavava o chão, as cacimbas, e tinha. Aonde tinha cacimba, onde não tinha, ia com 2, 3 léguas buscar água. Daqui a gente ainda foi apanhar água com quase 2 léguas. Água para plantar não tinha não, só de chuva. Assim, quando soltava a água lá do Vira Beju, né? Que era uma seca e a água vinha no riacho. A gente ia encontrar e era água atrás e a poeira na frente. A água vinha vindo e a poeira chega saindo assim. E os peixinhos só pulando na frente. E a gente era criança, corria para pegar os peixinhos, né? Andar a roça para casa, gritando com um bichinho, com uma criaçãozinha, com uma coisa e outra. Naquele ano que chovia bem, a coisa para a gente era melhor, né? Quando era um ano mais fraco, não chovia, né, a coisa mais devagar. Mas a gente sempre, toda a vida, né, graças a Deus, vivendo lá da gente devagarzinho, né, e vamos embora. Nos períodos de estiagem mais severa, os problemas do semiárido ganhavam repercussão nacional. As oligarquias políticas faziam seus discursos inspirados, mas a ação era sempre pouca e ineficiente. Limitava-se à construção de açudes e barragens, à abertura de poços e cacimbas, distribuição de água pelos carros-pipa. Práticas que acabavam por favorecer as elites políticas locais e reproduzir as estruturas econômicas baseadas na concentração de terras e de riquezas. Na segunda metade do século XX, orientado pelo paradigma do desenvolvimentismo e da Revolução Verde, o Estado elege a irrigação como principal ferramenta para a promoção do desenvolvimento no sertão do São Francisco. Surgem os primeiros projetos públicos de irrigação: Bebedouro, Mandacaru, Maniçoba e Nilo Coelho. Com a implantação dos projetos Bebedouro, que data final da década de 60, que foi implantado ainda pela Sudene e FAO. Em seguida ele foi administrado pela Suvale, que é a Superintendência do Vale do São Francisco, que antecedeu a Codevasf. Foi um projeto pioneiro, considerado projeto pioneiro de desenvolvimento da irrigação do Vale do São Francisco. E logo em seguida, já na década de 80, veio o projeto Senador Nilo Coelho. O projeto Senador Nilo Coelho ele seguiu sua história. Já em 1997, ele passou por uma ampliação, que veio a ser a área Maria Tereza. Acho que todos os projetos tiveram, né, inspirações, né, até diferentes, mas
Se a gente pega os primeiros projetos irrigados aí, como Bebedouro, né, o grande objetivo, se você ler Celso Furtado e outros todinho, qual era? Era a produção de alimentos. Começou os projetos mais recentes, entre os quais o Nilo Coelho, mas também lá, do outro lado. Então ela já tinha um outro contexto, que era promover, né, o desenvolvimento agroindustrial, né? E o pessoal entende, né, para atender a questão social, a questão da geração de emprego, de inserção da mulher no mercado do trabalho. Então, por esse lado, o pessoal tem falado muito, né? Agora, quando se diz, do ponto de vista, né, de inserção da população local, tradicional nele, isso foi muito limitado. Inicialmente apresentados como instrumentos para combater a pobreza, garantir o acesso à água e melhorar a vida do sertanejo. Mas em pouco tempo, a própria lei passa a priorizar o agronegócio. Nesse contexto, na década de 90, tem início a criação do projeto Pontal. O Pontal foi o primeiro projeto da Codevasf, implantado pela Codevasf, que viu esse lado social em relação a como dar uma oportunidade para o pessoal que não tinha perfil para ir para a irrigada, mas queria se manter ali na área de sequeiro, trabalhando com caprinocultura e outras culturas de sequeiro. A Codevasf implantou lá, loteou em 140 lotes, com área média de 40 hectares. Então, foi criado um critério de seleção na época, onde as pessoas teriam que ser da região, morar nas comunidades, entendeu? E a Codevasf deu uma autorização de ocupação desses lotes, instalou água nesses lotes para desidretação animal. Esse programa Pontal Sequeiro, ele seria exatamente o aproveitamento das áreas que não seriam irrigadas no projeto e que tinham sido desapropriadas, porque quando você vai implantar um projeto de irrigação, você não desapropria somente os solos irrigados, você desapropria uma área que é bem maior, né? Então seria o aproveitamento dessas áreas de sequeiro, né, que não serviria para irrigação, para fazer uma reestruturação fundiária, para que essas pessoas que não teriam condição de ter uma outra atividade fora, continuar tendo atividade de sequeiro, mas tendo alguns benefícios. Aí agora o pessoal não quer mais área de sequeiro, porque de área de sequeiro eles já não vão poder viver mais, porque não chove mais como chovia antes. Aí eles hoje querem viver de irrigação. Isso na década de 90, período de seca, houve a necessidade de se liberar uma água para essa região ali. Então, e aí foi retirado do Nilo Coelho essa água que era liberada e passou-se a fazer pelo próprio Total. A finalidade dessa água sempre foi dessedentação animal. E a Codevasf foi soltando uma aguinha para consumo animal, né, pensando que ia ficar por isso mesmo. E hoje todos os filhos, os netos, né, que aqui antes era criança, que hoje já estão aqui vivendo de irrigação, dessa água, não querem mais que tire essa água. E a Codevasf fala hoje que com a chegada do projeto, né, de irrigação, essa água vai ficar só para consumo humano. E hoje está uma luta para que a gente também viva de irrigação. Porque o que eles dizem quando eles chegam conversando com a gente é que aqui vai ser muito bom, vai ter muito emprego. Mas a gente não quer emprego, não, a gente quer ser patrão também, né? Porque a gente é o dono. A gente é quem vive aqui. Então a gente também quer ser patrão, a gente não quer estar trabalhando para ninguém, não. Os critérios impostos pelo edital de licitação impossibilitaram o acesso aos lotes. Mais uma vez, as comunidades que historicamente conviveram com a escassez hídrica e foram negligenciadas pelo poder público, que dependeram quase exclusivamente das chuvas para terem acesso à água, quando finalmente chegam os investimentos e recursos hídricos, são desapropriadas, perdem suas terras para dar lugar ao progresso. Então, acho que como eu falei no início, hoje tem muitas famílias que já conseguem ter essa renda o ano inteiro da sua propriedade, por conta da irrigação. Que eles possam incluir essas famílias
dentro desse projeto, desse riacho perenizado. Vai ser só a liberação de água, né? A gente só quer a garantia da água. Se a gente tiver água, mais a gente já tem. E a gente tem as terras, a gente já é equipado dos mantimentos de irrigação. Só que a gente também se acredita, não falando mal, mas é o que a gente vê hoje, que essa água que de sobra vai para os grandes, né? Para as grandes empresas, quem for comprar o lote, né? Mas a gente acredita muito, se a gente tiver organizado, a gente não vai ficar assim, não. A gente vai conseguir, se Deus quiser. Para que sair água não sei para onde, se você que está aqui, você também não tem. Só que esse tempo acabou, Deus. A minha preocupação agora é do que a gente vai sofrer as consequências, porque ninguém vai aceitar. Estou vendo o pessoal hoje com outra visão. Que tem capacidade hídrica de atender. O que falta realmente é vontade, é decisão. Tenho muita propriedade do que falo, porque eu nasci e me criei em área de sequeiro, moro por opção hoje numa área de sequeiro, mas não é preciso, né? Quem sabe, convive, mora na comunidade, pode perguntar para ele, de 1 a 10, qual a grande inspiração que ele tem do ponto de vista da produção, que ele vai dizer, o acesso à água. E água para a produção, né? Significa dizer irrigação. Então, a grande aspiração, né, desses pequenos produtores, desse pessoal que nasceu na área dependente de chuva, né, é ter um acesso à água para a produção.